Graça e paz, queridos. O filme Poseidon é um clássico do cinema. Um transatlântico que está atravessando o oceano e é pego numa onda e essa onda o emborca. No salão de festa onde estavam reunidos os tripulantes há um dilema. Ou segue um capitão que pede para esperar o resgate ali, ou um almirante aposentado que sugere que subam até o fundo para esperar o resgate lá. Isso me trouxe à mente uma pergunta. A Bíblia fala de senso de urgência? Sim. Paulo, ele escreve em sua segunda carta a Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. O que Paulo está dizendo aqui? Meu filho, eu queria dizer que as coisas irão melhorar, mas não vão. Por isso, antes de Cristo voltar, cumpra urgentemente a sua missão, independente da oposição e do engano, e fale do Evangelho às pessoas para que elas tenham a oportunidade de serem salvas. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, quando Paulo ressalta a urgência do Evangelho, ele tem em mente o juízo final. É o evento mais importante que vai acontecer e o mais negligenciado e o mais mal compreendido. As pessoas o associam o futuro ao avanço tecnológico e científico, ou associam a uma guerra nuclear, a um mundo distópico, pós-apocalíptico e anárquico. A Bíblia associa a dois futuros, ou um mundo, uma eternidade sem Deus, ou uma eternidade com Ele, e no meio, o acerto de contas. Por isso é urgente compartilhar do Evangelho, anunciar o Evangelho. A Bíblia diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma outra razão por ser urgente o Evangelho ser compartilhado é que nele está a mensagem da salvação. Ele aponta a saída que o próprio Deus providenciou para que as pessoas que crescem nele pudessem ser salvas. Seu Filho, Jesus Cristo, é a saída de emergência. Por isso, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas precisam ouvir. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não teve encontro com Ele, precisa ouvir, precisa ler o Evangelho e precisa crer. Hoje é o dia. A Bíblia diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, no entanto, por ser a mensagem da salvação, naturalmente vai se levantar contra ele oposição. O senso de urgência, porém, não nos permite ficarmos intimidados ou amedrontados, por mais inflamadas que sejam as setas que o maligno lance contra nós. Setas são aquelas flechas que eram derramadas, eram mergulhadas no azeite, tocadas fogo e jogadas. A Bíblia nos diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E também, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O método da oposição sempre vai ser o engano. Ela transforma a verdade em mentira, a mentira em verdade, ela inverte os valores, ela cria mitos, ela aprisiona as pessoas na ilusão de uma falsa normalidade, e isso tem trazido vazio, tem aprisionado pessoas nos vícios, nas cracolândias da vida. Por isso a urgência de pregar o Evangelho, porque a salvação de Jesus Cristo liberta do engano, do vazio, dos vícios. E por isso não podemos nos permitir ser impedidos pela oposição. A Bíblia nos diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Por fim, amados, o Evangelho ele é urgente, porque é uma questão de responsabilidade, tanto da parte de quem ouviu, como da parte daquele que creu, que foi salvo em Cristo Jesus. É responsabilidade nossa. Precisamos compartilhar, dar às pessoas a mesma oportunidade que nós tivemos de sermos salvos. Se você tivesse recebido a cura ou descoberto a cura da Covid-19, você não iria compartilhar? Seria um crime você esconder isso somente para você. Da mesma maneira, você compartilhar do Evangelho com urgência é uma questão de amor, de compaixão e de graça.
mesmo que venham lutas, oposições sobre você. A Bíblia nos diz, todavia eu não me importo, esse é o apóstolo Paulo falando, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, voltando para o filme Poseidon, quem acolheu a sugestão do capitão e ficou ali esperando o resgate no salão de festas, todos morreram. Mas quem acatou a sugestão do almirante e o seguiu para o fundo do navio, viu esse almirante entregar a sua vida para que eles pudessem ser resgatados. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando a gente acata as sugestões do mundo de ficarmos onde estamos acomodados, a destruição é certa. Mas se seguimos o nosso general, que é Cristo, nós vemos que ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e no dia do juízo pudéssemos ser absolvidos. A pergunta que fica é, você vai apostar a sua vida em quê? Você vai apostar a sua eternidade em quê? Nas mentiras do mundo ou vai crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê? Essa decisão, ela é urgente. Que Deus abençoe.